casa reflete como está a nossa vida. Se você não me conhece, eu sou a Pamela, sou autora desse projeto Cuida da Bagunça, sou designer de interiores, trabalho com consultorias de decoração, imóveis planejados, cuidando sempre da casa física e da casa interna, que é o nosso coração. Então, se liga aqui no vídeo que você vai aprender muitos sinais que a casa dá pra gente. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. E isso serve também para nossa casa, né? Como que ela está? Tá bagunçada? Tá arrumada? Diremos quem tu és, né? Observando os detalhes. Então, um bom observador, um bom profissional conhece uma pessoa só de olhar o seu rosto, o seu semblante, seu estado, a sua alegria. A mesma coisa a gente diz com a casa. Se a casa está muito bagunçada ou muito organizada, a gente consegue identificar algumas características das pessoas e como elas estão. Do mesmo modo que o nosso corpo fala, e a nossa casa também fala, a casa dá sinal da mesma forma que o nosso corpo fala. Então, tudo vai depender da energia dos moradores que moram neste lar, porque fora isso são somente paredes, então a casa vai refletir muito sobre os moradores dela e as pessoas vão refletir muito sobre a casa, porque tudo é energia, né? Então é muito comum nós sentirmos a energia dos ambientes, boas ou ruins. Tenho certeza que você já entrou num ambiente e pensou: nossa, esse ambiente tá muito ruim, esse ambiente tá carregado, não tô me sentindo bem aqui nesse lugar. E da mesma forma, o contrário, já entrou em ambientes e falou: nossa, que delícia tá aqui, me senti muito bem neste lugar. Então, isso reflete as energias boas e ruins dos ambientes. A nossa casa reflete todas as áreas da nossa vida. A nossa casa é o nosso espelho, então tudo na casa mostra algo. O nosso chão representa, o nosso teto representa algo, as dificuldades na casa representam algo, o vazamento representa, as paredes mofadas, emboloradas, a bagunça representa, a sujeira, a desordem. Então tudo vai representar algo na nossa casa. E sempre vamos ter duas escolhas: uma, ignorar, e a segunda, parar e olhar para todos os sinais e entender o que precisa ser feito e ser feito, realizar cada situação que precisa ser consertada, ou arrumada, ou limpa, ou organizada. Agora me diz aí, a sua casa fala ou a sua casa tá gritando, pedindo socorro e atenção nesses dias? Me conta aqui como que está o seu lar, tá precisando de ajuda, tá precisando resolver os problemas, os pepinos? Me conta aqui pra gente conversar sobre isso. Você sabia que nós não temos uma vida sadia, uma vida profissional, não temos uma vida familiar se não olharmos para a nossa casa? A nossa casa é o que transmite segurança. Eu falo que tem dois elementos que transmitem segurança para o ser humano. Um é casa e o outro é alimento. Nós precisamos disso para a sobrevivência e para o equilíbrio emocional seguro, leve e tranquilo. Então, se a sua casa está dando esses sinais que precisa de atenção, né? Para um pouquinho e começa a solucionar, coloca no papel ali, faz um planejamento para começar a solucionar todos esses problemas. Casas muito bagunçadas refletem muito o nosso interior. O interior meio confuso, pessoas que provavelmente estão encontrando dificuldades de recomeçar, de se reestruturar, né? Então os pensamentos ficam confusos, desordenados e automaticamente deixamos de organizar o nosso lar. Eu falo isso por experiência própria. Para quem me conhece sabe que eu tive muitas dificuldades com a casa, quando eu precisei administrar ela sozinha, com 3 crianças pequenas, e uma das dificuldades que eu tinha era de arrumar a cama, começar arrumando a cama, né? Quando a gente não tem ânimo, não tem energia o suficiente, arrumar a cama parece algo muito pesado. Mas aqui eu te convido a começar, porque a organização ela funciona tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora. Então, se você está desanimada, não quer fazer as coisas, eu te convido a começar, né? Comece organizando, que aqui dentro começa a organizar também, né? E às vezes, quando a gente começa organizando por dentro, automaticamente vai surgindo alegria e gratidão para a gente organizar a nossa casa também. Então preste bastante atenção se a bagunça está começando a se instalar aí na sua casa. Pode ser um dos sinais, um dos indícios, né, de tendências a estados depressivos. Então comece a observar que isso serve de um alerta. Ambientes muito escuros, com pouca iluminação, que ficam fechados ali por muito tempo, revelam pessoas com dificuldades de relacionamento. Pessoas muito tímidas ou que não gostam de se relacionar e que enxergam o mundo como uma grande ameaça. Isso traz uma energia negativa muito grande, né? Carrega o ambiente e deixa de fluir. Então, quanto maior a iluminação, a ventilação,
né, maior vai ser a circulação dessa energia em casa. Então, abra as janelas, deixe o sol entrar, permita essa renovação de energia e de vida na sua casa, né? Se não tem muita claridade natural, eu te convido a investir numa iluminação artificial. Isso vai contribuir bastante para o aconchego e o bem-estar da sua casa. E o que dizer das paredes que começam a sofrer bolores, umidade? Esqueci. Voltando, então, o que dizer das paredes que começam ali a sofrer com a umidade e o bolor, né? As paredes começam a ficar emboloradas. Pode representar ali uma necessidade de olhar para dentro, né? De olhar com mais atenção para o seu interior. Ou às vezes, quando você muda para uma casa e sabe que ali houveram pessoas doentes e você percebe ali uma energia muito ruim. É como se as paredes sentissem toda essa vibração, né? É como se estivesse externando, né, essa doença para o ambiente. Então, vale lembrar também que não é só doença física, pode ser uma doença mental, às vezes, ou de negatividade, pensamentos muito negativos, que as coisas não vão dar certo, né? Às vezes o medo invade o nosso interior e a gente fica com medo de não viver o novo, de não experimentar coisas novas, de não trazer o novo para nossa casa. E pessoas acabam se tornando muito reativas, né? E não acreditam na melhora de vida, num tempo novo, ou quando você entra numa nova casa que houveram essas enfermidades ali, é legal pintar as paredes, né? Trazer algo novo para casa, reformar, ressignificar aquele ambiente para trazer transformação. E o que que a casa reflete com armários abarrotados, excesso de objetos, né? Revelam pessoas acumuladoras, que geralmente são aquelas pessoas que possuem muita dificuldade de se livrar de lembranças, de liberar perdão, de desapegar, então estão muito presas, né, a um passado ou a lembranças. E com essa dificuldade, ela começa a acumular coisas e a casa não tem mais espaço físico para comportar tudo isso. E aqui eu deixo uma dica com muito carinho: não tem outro caminho a não ser olhar para tudo que você tem e começar a identificar. Eu preciso disso, eu não preciso disso. Isso é importante para mim, para minha casa, para minha família. Não, isso eu tenho guardado há anos e eu não uso. Então, se for algum apego emocional, uma grande ideia é você registrar isso, digitalizar, mas desapegar e deixar o seu ambiente mais livre, mais leve. Eu quero confirmar para vocês que vai sair um peso das costas, né? E a sua casa vai fluir muito melhor. E o que dizer de vazamentos hidráulicos, né? Pode revelar pessoas ali que possuem muita dificuldade, né, de fluir com a vida. São pessoas que são caracterizadas como controladoras, né? Então, as pessoas controladoras, elas precisam muito de confirmações para se sentirem seguras, mas na verdade o excesso ali de controle revela carência ou algum medo ou alguma frustração. E isso, na verdade, precisa de cuidado, precisa de cura, né? Eu sou uma pessoa que tenho essa dificuldade, quero estar sempre no controle e tenho aprendido todos os dias que o controle não me pertence, né? O controle sempre pertence a Deus e quando a gente confia, a gente precisa entregar e isso é um trabalho diário. Então, quando os vazamentos se instalam, né? Eu pego muito no pé aqui em casa, porque automaticamente os outros sinais vão começar a acontecer também, né? Como algumas perdas financeiras, podem começar a ocorrer. Então, é algo para a gente observar com atenção. Quebrou, conserte, né? A gente fala muito aqui para as crianças: ligou, desligue, sujou, limpe. Então, essas regrinhas básicas que a gente aprende lá atrás, na infância, é importante a gente praticar e consertar essas brechinhas que vão surgindo com a nossa casa para que isso não aumente e o problema se torne ainda maior. Agora vamos falar das portas da nossa casa, as portas de entrada. Como que tá aí a sua porta de entrada, né? Elas revelam muito sobre as características da nossa casa, do nosso lar, né? É aquilo que permite ali a entrada de energia ou a saída, né, de algo. É muito legal os halls de entrada, a gente não tem aqui em casa, mas eu acho muito interessante. E se você tem a possibilidade de ter um hall aí de entrada, né, invista nesse ambiente, deixe o aconchegante, deixe muito bonito, para que você entre na sua casa e sinta aquele bem-estar muito gostoso, que as coisas em ordem, no lugar, leve. Então, as portas revelam muito sobre as nossas personalidades. Então, às vezes, sua porta tá ali emperrada, deteriorada, suja, precisando de atenção. Isso tem muito a ver com a nossa autoestima.
Então, revela muito do nosso amor conosco mesmo, com os moradores da casa, e a porta de entrada vai refletir também muito na nossa vida em geral. A porta é a abertura que damos para a energia entrar, né, nas nossas casas. E quanto mais nos amamos, mais investimos nessa entrada da nossa casa. Como podemos notar, o nosso lar é a nossa identidade. Quando harmonizamos o nosso lar, estamos harmonizando a nossa própria vida, né, a nossa essência. Nós fazemos isso com a construção de valores de família. E se você tem dificuldade com essa construção, com esse olhar para a casa física, com esse olhar para a sua casa interna, que é você, que são os moradores da sua casa, eu vou deixar aqui na descrição alguns cursos que vão te conduzir para um processo de transformação, para uma vida mais leve, uma vida mais saudável, onde as crianças também vão aprender a importância desses valores, dessa construção, né? Não de uma casa, que a casa são paredes, mas de um lar e de um lar saudável. E se você está gostando desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, de compartilhar com uma pessoa importante. Um dos assuntos que as pessoas têm mais dificuldade é com a casa, é com a nossa casa interna. Então compartilha para você estar abençoando uma família, né? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Toda semana vai ter vídeo novo. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, né, dá uma passadinha ali no meu canal para você conhecer um pouquinho daquilo que eu falo sobre a casa. E quando nós harmonizamos e analisamos um lar, nós estamos analisando uma família, né? Contribuindo para uma família crescer de forma saudável, de forma leve, de forma feliz. Isso não significa que não vai ter bagunça, que não vão ter ali desavenças, mas vai ter uma construção sadia, com valores importantes para uma casa ser chamada de lar. Então, um grande beijo e até o próximo vídeo.